que um dia escreverá sobre tamanho mistério. Quando eu vou ler Romanos, que diz: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis os teus pensamentos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para depois receber? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu penso que abaixo dele, naquela mente, só a mente da mulher. Porque não dá, é uma mistura muito grande, é um desafio para nós homens entender tamanha capacidade que nos separa neste universo que se diz homem, que é um universo, digamos, limitado, de um universo ainda em descobrimento que se diz mulher. Há muitos anos atrás, Mark Gungor, alguns pastores no Brasil têm usado essa referência, mas há muitos anos atrás, Mark Gungor, um comediante americano, tentou tentar definir a diferença da cabeça do homem para a cabeça da mulher. Entenda uma coisa, queridos, não tente. Colocar dois seres completamente diferentes, como um homem e uma mulher, dentro de uma casa e fazer dar certo, só pode ser ideia de Deus. Porque caso contrário, Hiroshima e Nagasaki seria bombinha de São João, perto do que ia acontecer nesse lar. Exemplo. Sabe o que acontece quando o homem está muito nervoso? Ele fica quieto. Se o homem teve problema no trabalho, problema com os filhos, problema no trânsito, e ele sempre, todo dia vai ter. Entenda, homem sempre tem problema no trânsito, no trabalho, com os filhos, com o patrão, com o empregado, com o cachorro. E quando o homem está muito nervoso, sabe o que ele quer fazer? Nada, ele quer ficar quieto. Se uma mulher estiver muito nervosa, o que ela precisa fazer? Vejo que és profeta. Você já conseguiu imaginar a cena do teu marido, do teu filho ou do teu pai chegando em casa depois de um dia muito difícil, pegando o telefone, ligando para o amigo dele falando: amigo, preciso te contar como é que foi meu dia. Você já conseguiu imaginar essa cena? Porque ela não existe. Homem que faz isso, pode mandar para o meu gabinete. Manda para o meu gabinete que eu vou pegar um litro de óleo. Mas não é óleo ungido não, é de cozinha mesmo, para tomar vergonha. Então, homem não faz isso. Agora, você consegue imaginar uma mulher fazendo isso? 5 vezes por dia. Por quê? Seres, nós somos completamente diferentes. Significa que um homem ou uma mulher, um é melhor do que o outro? Nunca! Significa que nós somos especiais na nossa diferença. É por isso que eu não acredito quando um casal chega no gabinete e diz: pastor, não dá para viver casado porque o meu casamento está monótono. Mentira, impossível. É impossível um casamento estar monótono, porque se ele sentar com ela para conversar 5 minutos, ele vai olhar para ela e falar: oh, meu Deus do céu, quem é você? Acabei de descobrir um monte de coisa que eu não conhecia. E a mesma coisa acontece com ela. Só que nós temos um trabalho muito voltado para o público masculino. Sabe por quê? Porque hoje em dia há uma desconstrução de gênero. O que é isso? Você não sabe mais o que é macho e o que é fêmea. E agora eu vou aliviar os ombros de vocês. Sabe de quem é a culpa disso? Dos homens. Sabe por quê? Porque todas as vezes que um homem
deixa de assumir o seu papel, a mulher assume. Exemplo: a lâmpada da sua casa queimou. Você vira para o seu marido e fala assim: amor, troca. Ele fala: daqui a pouco. Passa 2 dias, você diz: amor, troca. Ele fala: daqui a pouco. Na terceira vez, você vai e troca. Deixa eu te dizer, você está gerando um monstro. Sabe por quê? Homens tendem a se acomodar. Cada vez que você pega um papel que deveria ser do homem e você faz, você está desconstruindo a sociedade. Está queimada? Deixa ficar queimada. Até o dia que ele vai receber uma coisa chamada vergonha na cara e vai trocar. É por isso que a nossa geração está do jeito que está. Você vê um adolescente vindo na sua direção, você fala: é homem ou mulher? Aí ele vai chegando e você fala: é homem ou mulher? A pessoa está na sua frente e você fala: eu não sei se é homem ou se é mulher. Por quê? Porque não tem referência dentro de casa. O papel do homem está completamente corrompido. Nós temos homens que são homens mamão. E não é mamon, espírito de mamon da Bíblia, o Deus do dinheiro. É mamão, fruta mesmo. Aquele homem que você encosta o dedo, ele se dói, magoa. E nós temos um monte de mulheres assumindo o papel que não são delas. E por causa disso os homens se acomodam cada vez mais. A maior reclamação que eu tenho de jovens dentro da igreja, das mulheres, é: os homens não tomam mais iniciativa. E aí eu te digo, não é porque eles não estão tomando iniciativa, queridinha, bonitinha de Jesus, que você vai tomar. Porque quem toma a iniciativa no namoro traz sobre si o peso e a responsabilidade daquele namoro e o leva para sempre. E esse papel não é responsabilidade da mulher, é do homem. Mulheres foram feitas não para conquistar, para serem conquistadas. Por isso nós criamos há um tempo atrás, estamos na tentativa de resgatar a masculinidade do homem do século 21, dizendo que pureza também é coisa de homem. Estamos incentivando os homens a se guardarem puros e santos, porque eu aprendi na Bíblia que o avivamento não virá por uma canção bonita, o avivamento não virá por uma pregação arrebatadora. Não, só existe uma coisa que me leva ao céu, que é confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Mas existe uma coisa que tira qualquer um do céu: iniquidade. A palavra de Deus me diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu posso arrebatar uma multidão, se eu não for santo eu não vou para o céu. Eu posso cantar bonito, se eu não for santo eu não vou para o céu. Eu posso pregar maravilhosamente bem, se eu não for santo eu não vou para o céu. E santidade não tem gênero, não é para homem ou para mulher. Santidade não tem faixa etária, não é para adolescente, jovem, adulto, velho. Santidade não tem estado civil, não é para solteiro, viúvo, divorciado ou casado. Santidade é para quem quer ver o Senhor. E pensando nisso, há 4 meses atrás eu lancei um livro chamado Casamento, o Mistério Revelado. Esse livro conta a história de uma mulher da Bíblia que todo mundo despreza. Uma mulher chamada Agar. Narro os detalhes aqui segundo a minha interpretação da história dela. E deixa eu dizer uma coisa. Esse livro foi lançado. O foco desse livro é dizer a importância da restauração da família e dos valores do casamento. Não é só para casados, é para quem quer ter um lar.
No mesmo dia, quarta-feira, 3 horas da tarde, eu lancei esse livro. No mesmo dia, quarta-feira, às 3 horas da tarde, Paulo Coelho lançou um livro chamado Adultério. O foco do livro é: quer a bênção de Deus, do Senhor, entenda o que significa uma família. O foco do livro do Paulo Coelho eu comprei, irmãos, gastei R$14 naquela praga. Podia ter comprado um McDonald's, né? Fazia mais mal, menos mal. Podia ter dado para alguém, dado de oferta na igreja, se bem 14 é pouquinho, né? Mas o foco do livro do Paulo Coelho é: quer ser feliz em família? Tenha um amante. Esse é o mundo que nós vivemos. Esse é o mundo que o diabo não abre mão. Só que o diabo não esquece de ser diabo. Nós é que esquecemos que nós somos filhos de Deus. Porque quando nós estamos carentes, as coisas começam a apertar para o nosso lado. E se tem uma coisa que mulher entende, é de carência. O brigadeiro que o diga, né? Seu melhor amigo é a panela de brigadeiro. Pode falar comigo, pode. Assume que tem gente que está lá no Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Ó Senhor. Tem gente que está no Salmo 70. Apressa-te, Senhor, em responder o meu clamor. Tem gente que já precisa se converter, já foi para o Novo Testamento. O que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Isso se a pessoa não for muito gospel, porque se ela for muito gospel, ela vai em canções. Quando ela está bem, chegou na igreja, está focada no Senhor, ela diz assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Para mim basta que o Senhor olhe para mim. Quando o negócio começa a apertar, ela já começa: move as águas, Senhor, move as águas. Agora, se o negócio estiver degringolado mesmo, ela já não está subindo pelas paredes, ela já está colada na parede. Ela já canta: eu farei o que for preciso para te ter. Não posso deixar que passe sem me perceber. Não interessa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. E aí ela já vira profetiza: eis que me digo, és tu para mim. Pensa que eu não sei, né? Mas eu queria nessa manhã compartilhar, porque nós temos 2 focos principais nessa manhã. Um, falar sobre o que um homem espera de uma mulher de Deus. E o outro, eu queria compartilhar com vocês a história de uma mulher que foi extremamente usada por Deus, mas ninguém lembra. E não é Agar. Abra comigo a sua Bíblia em 2 textos, e por favor mantenha-os abertos. O primeiro está em Lucas 5. Desculpa, Lucas 4. Lucas 4, versículo 27. Se você tem uma Bíblia, irmã, o que você não vai dizer para mim é que não tem papel dentro da sua Bíblia. Porque o que mais tem em Bíblia de crente é papel. Quando cai no chão, precisa até ajuda de anjo para catar. Então, Lucas 4, 27, deixa marcadinho, e abre em 2 Reis 5. A palavra de Deus me conta de uma história muito interessante. A gente sabe que por onde Jesus passava, nem sempre ele era muito bem recebido.
Mas teve uma vez que deram a palavra para Jesus pregar na sinagoga. E quando ele começou a pregar, tudo ia muito bem, tudo ia maravilhosamente bem, até ele tocar no assunto proibido de Israel. Jesus poderia falar sobre qualquer coisa, mas ele não poderia falar sobre esse assunto. Esse assunto não podia ser dito. Como ele teve coragem de falar sobre isso? E quando ele tocou nesse assunto, todos se enfureceram e expulsaram ele do templo. Não só expulsaram, levaram para cima do monte e tentaram jogar ele lá de cima para matá-lo. Qual assunto era esse? O assunto proibido de Israel. Lucas 4, 27. Também, vou ler a partir do 24. Continuou Jesus no seu discurso na sinagoga. Disse-lhes a verdade: nenhum profeta é aceito na sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta, que significa fornalha, na região de Sidom. Versículo 27, atenção total. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Não pode falar essa palavra. Quando ele toca no assunto de Naamã, versículo 28, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram da cidade, o levaram até o topo da colina sobre o qual estava construída a cidade, a fim de matá-lo, atirá-lo lá baixo. Mas ele passou despercebido entre eles. Vem cá, por que não se pode falar de Naamã? Lembra quem é Naamã? 2 Reis 5. Pode abrir lá. Naamã era o segundo homem mais poderoso do império, mas era o império inimigo de Israel. Nesse momento, Israel era prisioneiro do império, cujo Naamã era o principal dos comandantes de todo o exército. Naamã era um general de guerra, aplaudido, honrado, renomado. Ele daria todas as entrevistas se ele vivesse no dia de hoje. Ele seria o secretário de Defesa Nacional. Ele daria ordem para cessar guerras e para fazer guerras. Naamã não andava na rua sozinho. Naamã tinha toda uma comitiva à frente e atrás para dizer quem ele era. Só que Naamã tinha um pequeno problema. Ele era leproso. E lepra, a nossa hanseníase de hoje, naquela época não tinha cura. E eu quero ler os 3 primeiros versículos de 2 Reis 5, 1 a 3, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele seria curado da lepra. Eu quero conversar com você rapidamente
sobre a pessoa que a Bíblia não diz o nome, cita ela em metade de um versículo, mas que muda a história a ponto de repercutir com Jesus 1000 anos depois. A esposa de Naamã. A esposa de Naamã foi a ponte para que o milagre acontecesse. A esposa de Naamã foi a fé para que o ímpio visse a glória de Deus sendo manifesta. A esposa de Naamã foi o canal que Deus usou para converter uma nação. Essa mulher não tinha nome citado. Essa mulher não teve destaque nenhum. E essa mulher teria tido todos os direitos de não fazer o que ela fez. Ela era esposa de um dos homens mais poderosos de toda a terra. Mas ela não podia ter o carinho do seu marido. O seu marido não podia tocar nela. Anos se passavam e eles não podiam nem chegar perto um do outro, porque a lepra era totalmente contagiosa. Absolutamente tudo de Naamã era separado. A sua roupa era separada, o seu prato era separado, a sua comida era separada. Se essa mulher ficasse viúva, ela teria todos os benefícios da honraria de um herói de guerra. No entanto, ela não desistiu do seu marido, mesmo não tendo o carinho dele, ou podendo senti-lo na sua cama. Acontece que, durante uma das guerras, Naamã traz consigo uma criança para ser escrava. Essa criança também é uma ponte, um canal, e uma manifestação da glória de Deus e da graça na época da lei. E essa criança, ela fala com a esposa de Naamã. Ela não fala com Naamã. Ela não diz: Naamã, você tem jeito, você tem possibilidade de cura. Ela fala com a esposa dele. E essa mulher consegue convencer o seu marido a ter salvação. Essa mulher que a Bíblia não diz o nome, consegue gerar no coração do seu esposo fé. Essa mulher que a Bíblia não diz o nome, tem o seu coração tão cheio da graça, que ela faz com que o seu marido, que não conhecia Deus, passe a acreditar em algo que ele nunca tinha ouvido falar. Sabe, existe uma diferença muito grande entre submissão e edificação. O que eu mais ouço por aí das mulheres é dizer assim: eu não vou ser submissa ao meu marido. Ser submisso num movimento totalmente humanista e feminista, ser submisso é uma vergonha. Ser submisso a um homem é uma tragédia. Ele é um tirano. Como que eu vou baixar a cabeça para um homem? Ele não manda em mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Em nenhum momento a Bíblia diz isso. Sabe o que a Bíblia entende sobre submissão? Algo fácil, simples. Porque a palavra de Deus, que fala sobre mulheres sejam submissas ao seu marido, a parte B desse versículo é cruel, é difícil. A parte A é mole. A parte B diz: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela.
Não existe uma mulher na face da terra que não se submeta a um homem com um sorriso de orelha a orelha, se ela souber que esse homem daria a própria vida para livrá-la de qualquer mal. O problema não é a submissão. O problema é o amor sacrificial. Não conheço nenhuma mulher que tenha dificuldade a se submeter ao seu marido, se ela sabe que ele pensa em primeiro lugar nela. Esse é o papel do homem. A Bíblia separa o papel do homem do papel da mulher, quando ela diz que o homem é o sacerdote do lar, mas a mulher é a edificadora. São papéis distintos que nessa sociedade está completamente corrompido. Se eu estivesse falando para homens aqui hoje, eu diria assim: o seu principal papel não é sustentar o seu lar. Isso é obrigação sua. Mas o seu principal papel como homem de Deus é levar a sua família para perto de Deus. O principal papel de um homem é fazer com que a sua esposa tenha intimidade com Deus, que os seus filhos tenham amor pela palavra e pela comunhão com o Pai. Esse é o papel do homem, o sacerdócio. Mas a Bíblia diz que a mulher sábia edifica. E o papel da edificadora está muito deturpado nos dias de hoje. Sabe o que é edificar? É criar bases para o que venha depois daquilo não caia em ruínas. Para o que venha depois daquilo não desabe. Na prática, mulher, sabe o que é edificar o lar? É quando o seu marido e o seu filho brigam, você é a paz entre os dois. É quando o seu marido está com a cabeça quente, você dobrar o joelho para orar, porque as mulheres são mais sensíveis à voz de Deus do que os homens. Isso é realidade. As mulheres têm a mais facilidade de dobrar o coração, se arrependerem e pedir perdão do que os homens. Mas isso não é porque é de agora. Isso veio na genética, quando Deus disse que você seria edificadora. O seu papel não é colocar o dedo na cara do teu marido e dizer: você está errado. O seu papel é dobrar o seu joelho e dizer: Pai, me ajuda. Eu acho que o meu marido está errado. O que o Senhor acha? Isso é edificar o lar. Edificar o lar é o contrário de colocar fogo. Edificar é o contrário de fazer fofoca. Edificar é o contrário de ser leva e traz. Só pensa comigo por um momento. Por que é tão dito que as mulheres são mais fofoqueiras do que os homens? Por quê? Não estou dizendo que é verdade. Eu só estou dizendo que o diabo quer desconstruir aquilo que Deus gerou para ser celeste. A edificação. A mulher sábia edifica o seu lar, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. Quer saber o que um homem espera de uma mulher? Vou te dizer uma coisa. Eu fui pastor, eu fui ordenado diácono aos 18 anos, na igreja presbiteriana. Fui o
diácono mais jovem da história do presbiterianismo no Brasil, que já tem mais de 150 anos. Aos 19 fui mandado para uma congregação. Aos 21 eu já fazia o seminário Mackenzie. Hoje eu faço Portland Bible College nos Estados Unidos para me especializar. Fiz grego, hebraico. Com 20 anos eu assumi uma igreja, solteiro. Só quem já foi ou é pastor ou pastora solteiro sabe das complicações ministeriais que se enfrenta. Porque tem muita gente que tira o crédito do teu ministério simplesmente por falta de uma aliança no dedo, não com Deus. Uma vez num programa de TV falaram assim: você não pode falar sobre isso, você não é casado. Eu falei: verdade, tenho que rasgar Paulo e Timóteo da minha Bíblia e jogar os dois fora. Não posso ouvir conselhos de Paulo nem de Timóteo. Ah, mas pastor, existe a possibilidade de Paulo ter sido casado. É verdade, ele era membro do Sinédrio. Para ser membro do Sinédrio tinha que ser casado, então Paulo era no mínimo viúvo. Mas Timóteo, que cuidava das 7 igrejas da Ásia Menor, lá, que era um jovem com no máximo 21 anos de idade, no auge dos seus hormônios, não era casado. Então pega tudo o que Timóteo fez e joga no lixo, inclusive a sua vida. Porque foi através da ministração. Paulo plantou, Timóteo regou. O evangelho sai da Ásia, vai para a Europa, da Europa para os Estados Unidos chega no Brasil. Nós somos frutos desse evangelho. Quer saber o que um homem espera de uma mulher? E eu gosto de falar com propriedade por ter esperado muitos anos. Muitos anos. Eu casei tem menos de um ano. Aos 33 anos. Depois de mais de 10 anos como pastor solteiro, ouvindo todas as piadinhas de que alguém que é solteiro passa. Porque o mundo não perdoa, a igreja não perdoa, a família não perdoa solteiro. Até festa de aniversário é uma tragédia. Porque depois do parabéns ainda vem com aquela praga daquela música, Com Quem Será? Música dos infernos. Almoço na casa da sua tia que você não vê há 3 meses. Antes dela te dar bom dia, ela pergunta: e aí, já está namorando? É, irmãos, eu conheço todas as piadas que você possa imaginar. Todas. Sei de cor. Sabe o que um homem espera de uma mulher? Abra só comigo um último texto, antes da gente falar dessas características. Provérbios. Mas eu vou pegar muito mais leve do que vocês possam imaginar. E não estou sendo sarcástico. Provérbios 31. Não estou sendo sarcástico, porque eu acho Provérbios 31 cruel. Eu acho Provérbios 31 cruel. Não foi Salomão que escreveu, porque senão ele teria tido piedade das mulheres. Ele tinha 1000, né? Provérbios 31, um provérbio dos ditados do rei Lemuel. A partir do versículo 10, diz assim: uma esposa exemplar, feliz quem a encontre. É muito mais valiosa que rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só faz o bem e nunca faz o mal. Pelo amor de Deus. Cruel isso aqui. Imagina, você não pode errar nunca, né? Tadinha. Ela só faz o bem e nunca faz o mal. Todos os dias da sua vida. Escolhe a lã. Onde está o marido? Não sei, né? Escolhe a lã, o linho, trabalha com as mãos, faz os navios como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos de casa e dá tarefa às suas servas. Ela não dorme.
Ela avalia um campo e compra. Ela ainda negocia todas as empresas. Como quem ganha, planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho, os seus braços são fortes e vigorosos. Ela ainda tem uma casa com filhos para administrar, tá? Administra bem o seu comércio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite para ninguém ficar no escuro. Nas suas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Ela tece. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme os seus familiares quando chega a neve. Aqui então em Goiás, então quando chega a neve. Pois todos eles vestem agasalhos. Queridos, não estou fazendo piada com a Bíblia. Eu estou trazendo para a cultura atual, para você ver que o que um homem de Deus espera, às vezes é muito mais simples do que as mulheres cobram de si mesmas. 22. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento. Ou seja, seu marido fica sentado na porta da cidade só recebendo glória. Eu quero ser esse homem. Não trabalho, ganho dinheiro, comida, roupa, fico na porta da cidade. Eu estou gostando disso aqui. Entre as autoridades da terra. 24. Ela faz vestes de linho e vende. Fornece cinto aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Isso aqui é lindo. Isso é lindo. Uma mulher que pode olhar para o amanhã e falar: eu não tenho medo do amanhã, porque Deus já está lá. Uau! Vamos só fazer uma paradinha. Você sorri para o futuro? Ou você chora? Quando você olha e vê a sua família destruída hoje, você sorri para o futuro ou você chora? Quando você vê os seus filhos desgarrados, você sorri para o futuro ou você chora? Quando você vê um entrave nos negócios, num casamento, no ministério, num sonho não realizado, você sorri para o futuro ou você chora? Nós não precisamos ter medo do futuro. Deus já está lá. E quando nós falamos de família, eu gosto de lembrar do texto de Samuel, quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E serviremos é futuro. Ele pode dizer: eu e a minha casa ainda não estamos servindo nesse exato momento, mas chegará o dia que nós serviremos. Serviremos exala fé. Serviremos atrai promessa. Serviremos evoca fidelidade. Serviremos acolhe a gratidão. Eu e a minha casa serviremos. Ela sorri para o futuro. 26. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de casa e não dá lugar à preguiça. Nem fica vendo novela. Seus filhos se levantam e a elogiam. Se for adolescente, então. Seu marido também a elogia. Isso aqui é importante. Homem que não diz pelo menos uma vez por dia que ama a sua esposa tem que ser chicoteado. Tem que ser colocado no tronco e levar umas chibatadas. Tem. 29. Engraçada a diferença, mais uma diferença entre homem e mulher, né? Um homem, a mulher pode passar 10 anos sem dizer para ele que o ama. Se ela está do lado dele, ele sabe que ela ama, porque ele está aguentando ela. Ela está aguentando ele. Se uma mulher não dizer para o homem que ela o ama, ele não vai morrer por causa disso. Ele pensa assim: ela está do meu lado, ela me aguenta e ainda faz comida para mim, ela me ama. Se o homem passa um dia sem dizer que ama, você não me ama mais. Como assim, amor? Eu te amo, eu te disse ontem. A culpa é da Shirley, não é? Quem é Shirley? A secretária lá do seu trabalho. Tem uma secretária lá chamada Shirley. Não se faça de desentendido. Brincadeira, queridos. Isso não acontece.
Tem meia dúzia de homens aqui, aprenda, você tem que dizer todo dia. 28. Seus filhos se levantam e elogiam, seu marido também elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Me dá meu telefone, preciso ligar para Bianca. Vou mandar um WhatsApp para Bianca. Espera aí. Vou mandar um WhatsApp, espera aí, queridos de terra. Cadê Bianca aqui? Wi-Fi. Bianca Toledo. Printar a tela da Bíblia. Espera aí, fica aí, não sai daí não. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Continuando. A beleza queridona de Jesus, entenda isso pelo amor de Deus. A maior preciosidade desse texto: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Não precisava de mais nada em Provérbios 31. Só isso. Vã é a formosura ou a beleza, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que um homem espera de uma mulher? Que ela o ame apesar dos seus erros. Porque nós erramos muito. Nós somos grossos, estúpidos. A gente parece um elefante numa loja de cristal. A gente é bruto. A gente não sabe lidar. Mas apesar das nossas falhas, das nossas limitações, o que o homem mais espera de uma mulher é que ela o ame com os seus erros. 2, que ela o defenda. Não existe uma coisa que magoe mais um homem na face da terra do que ele ver a sua mulher não honrando ele. Entenda uma coisa: homem não tem autoestima, homem tem macho-estima. Homem tem uma coisa que ele precisa se sentir o macho alfa da casa. Ele precisa, mesmo que ele não mande, ele precisa achar que manda. Mesmo que você saiba que quem controla tudo é você, deixa ele ficar na ilusão. Não tem uma coisa que, não sei se eu posso falar isso no púlpito. Pode, não pode? Que tire mais o desejo, eu ia falar broxa, mas não vou falar broxa. Que tire mais o desejo sexual de um homem por uma mulher, pela sua esposa, do que ele descobrir que ela não o defende, que ela não o honra. Primeira coisa que um homem, depois vocês editam. Primeira coisa que um homem espera de uma mulher: que ela o ame apesar dos seus erros. Segunda, que ela o defenda e valorize a sua macho-estima. Terceiro, falo como homem que ministra para homens. A beleza vai passar. Quem acha que segura um homem por causa do corpo tem a mesma opinião daquela que acha que segura um casamento por causa de uma gravidez. Não adianta. Não é isso que segura um homem. Não são seus cabelos, não é o seu corpo. Você pode segurar o homem do mundo. Esse vai olhar para você e vai querer o seu corpo. Um homem de Deus vai muito além disso.
O homem de Deus, ele vai se encantar. É porque encantar virou uma palavra ruim no nosso vocabulário português. Mas ele vai, no nosso vernáculo, mas ele vai se apaixonar por quem você é. E quando ele vê a intimidade que você tem com Deus, ele vai pensar, ela vai me amar. Quando eu errar, ela não vai me jogar fora. Quando eu tiver problema com os meus filhos, ela vai estar do meu lado. Quando eu ficar velhinho, caquético, gagá, sem dente, flatulento, ela vai me aguentar. É assim que pensa a cabeça de um homem sério, de um homem que quer casar, de um homem de Deus. Não precisa ser um homem de Deus, de um homem sério. Se você quer um jovem que quer viver a vida loucamente, ele quer o seu corpo. Se você quiser dar o seu corpo para ele, colhe as consequências. Agora, se você quer saber o que um homem sério, e nós que queremos homens, nós não, mas um homem de Deus, vocês que querem um homem de Deus, ou espera transformar o seu marido, ou o seu noivo, num homem de Deus, saiba que a beleza não segura casamento. A higiene ajuda, tá? A higiene ajuda. Não vai acordar de manhã, amor, estou fazendo jejum. De quê? De escovar o dente. Aí você chega perto dele e diz, a paz do Senhor. Ele cai na hora, pá! Aí você fala, é muita glória. É muita glória. Ele fala, não, é bafo mesmo. É bafo, né? Homens esperam que suas esposas estejam ao seu lado, não importa o que aconteça. E por fim, eu queria te dar um conselho. É um conselho que eu dou para mim. É um conselho que eu aprendi de uma forma muito difícil. Eu não mudo ninguém. E eu não convenço ninguém. Eu passei anos tentando evangelizar, achando que o poder de convencimento estava na minha retórica, no meu falar, na minha argumentação, nas academias, nas faculdades. Até que eu aprendi que eu não convenço ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. E Ele convence do pecado, Ele convence da justiça e Ele convence do juízo. O dia que você tentar convencer alguém de alguma coisa, você está tentando tomar o lugar do Espírito Santo. Não faça isso com você, é perda de tempo. Segundo, eu não mudo pessoas, mas eu conheço alguém que muda. Se no meu relacionamento, e isso vale para pais, para filhos, para solteiros, para casados, isso vale para a sua vida. Existe um ponto na pessoa com quem você se relaciona, que está te afetando extremamente, está consumindo o seu coração, está tirando a sua paz. Eu queria te dizer uma coisa. Para de falar e vai orar. Nós somos o povo que mais fala que ora, mas que menos ora. A gente fala muito e faz pouco. A gente vive dizendo que acredita no poder da oração, mas se acreditasse mesmo, a gente viveria de joelho. Nós não mudamos pessoas, mas Ele muda. E principalmente quando eu dobro o meu joelho, não é para Deus realizar em oração, não é para Deus realizar o desejo do meu coração, é para Ele moldar o meu coração segundo o desejo dEle.
Porque a pessoa que precisa ser mudado não necessariamente é a outra. Pode ser que seja eu, tá bonitinho. Tá bonitona de Jesus. Existem muitas vezes que a gente precisa olhar para o espelho e não para outra pessoa. Mas eu queria concluir com uma história que eu amo da Bíblia. Amo essa história. O fato de Jesus não considerar ninguém como caso perdido. Ninguém. Sabe, existia uma multidão que seguia Jesus Cristo. Uma multidão enorme, todos interessados no milagre. E sabe do quê? Jesus curava todo mundo. Jesus não tinha problema de autoestima. As pessoas chegavam perto de Jesus interessadas no milagre e ele curava. Muitos nunca mais voltavam. Dessa multidão que seguia Jesus, 120 estavam mais próximos, participavam de uma palestra ou outra. Desses 120, 70 estavam tão mais próximos a Jesus que às vezes ele mandava para uma cidade ou para outra. Desses 70, 12 ele escolheu pelo nome: Pedro, André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas, o Iscariotes. Desses 12, 3 andavam com Jesus para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Pedro, Tiago e João. Jesus subia ao Monte das Oliveiras, com ele estava Pedro, Tiago e João. Jesus atravessava para ir a Gadara, com ele estavam Pedro, Tiago e João. Jesus descia ao mar da Galileia, com ele estavam Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. Desses 3, a Bíblia fala muito sobre 2: Pedro e João. João, o denominado discípulo amado a quem Jesus permitiu o colo. E Pedro era o melhor amigo de Jesus. Na minha opinião, Pedro era o fechamento total. Era o que hoje se coloca no Instagram, no Facebook, no Twitter, hashtag BFF, Best Friend Forever. Melhor amigo de infância. Esse era Pedro. Jesus dizia: acho que vou a Cafarnaum. Pedro falava: eu vou junto, Jesus. Jesus dizia: estou pensando em ir a Nazaré. Pedro: olha eu aqui. Olha eu aqui. Jesus dizia: não, eu acho que eu vou para outra cidade. Pedro falava: estou contigo, mestre. Fechamento total. Contigo estou e contigo não abro. Sabe por quê? Quando Jesus encontrou Pedro, Pedro não era ninguém. Nem esse nome ele tinha. Ele era chamado de Simão. Era pescador num barco que não era seu. E quando Jesus o encontrou, nem pescar ele conseguia mais. Jesus olhou para esse nada, para esse ninguém, e falou: você é uma pedra preciosa. É por isso que eu vou te mudar o nome. Eu vou te colocar o nome de pedra, de Petros, de Pedro. Jesus olhou para aquele que ninguém acreditava, que ninguém dava chance, que ninguém esperava nada, e deu para ele um novo nome: dons, ministérios, reputação, ousadia, transformação. Pedro encarou Jesus como aquele seu grande Salvador e deu para ele a sua vida, o seu amor e a sua dedicação. Mas um belo dia, no alto do monte, Judas chega com os soldados. Ele anuncia a traição. Posso ser sincero com você? Eu acho que a traição de Judas não doeu. Eu acho. Quem era Judas? A Bíblia não fala nada de bom que Judas tenha feito.
Toda vez que Judas abria a boca era para criar uma confusãozinha lá sobre dinheiro, sobre alguma coisa. Judas era alguém da turma. A traição de Judas não doeu tanto. Ele chega com um beijo e Jesus é levado. Nesse momento Pedro estava do lado de Jesus. Ele pega a espada, tenta defender Jesus. Jesus fala: não preciso de defesa. Mas quando Jesus é preso, o seu melhor amigo foge e vai embora. No único momento da vida de Jesus que ele precisou de ajuda, o seu melhor amigo o abandonou. Pedro foi embora. Jesus estava sendo levado para ser chicoteado pelos soldados, e enquanto os chicotes estalavam nos seus ombros, Pedro andava pelas ruas de Jerusalém como se nada tivesse acontecendo. Enquanto batiam no rosto de Jesus, alguém perguntava para Pedro: vem cá, você conhece Jesus? Pedro dizia: Jesus? Nunca ouvi falar. Os chicotes estalam nos lombos de Jesus. Ele é levado de um lado por outro, de sinédrio para palácios, para ouvir de todo mundo que ninguém queria ele, ninguém gostava dele, e a única coisa que esperavam dele é que ele morresse. Enquanto o seu melhor amigo está sendo abandonado, pisoteado, esmiuçado, esmagado, torturado por todos, Pedro anda tranquilamente pelas ruas de Jerusalém. Encontra com um grupo de pessoas. Essas pessoas falam: engraçado, você se veste como Jesus? Você conhece Jesus? Ele fala: Jesus? Que Jesus? Não sei quem é, nunca ouvi falar, para com isso. Eles colocam uma cruz nos ombros do seu melhor amigo. Fazem ele subir o monte da caveira, o Calvário. Mais uma vez a noite estava fria. Pedro se assenta numa rodinha em volta de um fogo, de uma fogueira. Começa a conversar. Uma mulher olha para ele e fala: você fala como Jesus? Você conhece Jesus? Pedro se levanta completamente transtornado e fala: para com isso, eu não sei quem é, eu não quero saber de Jesus, eu vou embora daqui. O seu melhor amigo é pendurado numa cruz. Lá de cima Jesus olha para baixo. Ele vê Maria, sua mãe. Ele vê João, o seu outro amigo. Eu imagino Jesus virando a cabeça, procurando. Pedro não está lá. Jesus morre. Ele morre. 3 dias depois ele ressuscita. Aparece numa reunião como essa, onde os seus amigos e discípulos estavam reunidos. Entra sem bater na porta e diz: paz seja convosco. Os discípulos começam a pular de alegria, dizendo: aleluia, é verdade, o Senhor voltou. Oh mestre, temos tanta coisa a fazer, temos tantos lugares para ir, tantos milagres a oferecer, tantos lugares a chegar. Que bom, era verdade, o Senhor não abriu mão de nós. O Messias é a verdade encarnada. Jesus olha para os seus discípulos e fala: mas cadê Pedro? Eu fico imaginando algum deles dizendo: ah, Senhor, Pedro não aguentou a pressão. Pedro foi embora. Pedro desistiu. Pedro abandonou a fé. Pedro apostatou. Pedro te traiu. Deixa Pedro para lá. Esquece Pedro. Estamos todos nós aqui.
Temos tanta coisa para fazer juntos. Nós amamos o Senhor. Deixa Pedro lá, esquece ele. Ele não precisa, pode deixar ele no meio do caminho. Jesus vira e fala: não, eu preciso ir até onde Pedro está. Ele atravessa a cidade, vai até o mar. De longe ele vê Pedro. Pedro chega ao seu encontro, não consegue olhar nos seus olhos. E Jesus, depois de ter sido traído pelo seu melhor amigo e ter sido morto, é o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Jesus olha no fundo dos olhos de Pedro e faz uma pergunta. E essa pergunta não é por quê? Essa pergunta é: Pedro, você me ama? Uau! Mas como assim? O senhor não sabe o que eu fiz? O senhor não sabe que eu te neguei no único momento que o senhor precisou de mim? O senhor não sabe que eu fugi, que eu voltei atrás, que eu desisti? Pedro! Eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando: você me ama? Sabe, Pedro, a coisa mais preciosa para mim nessa terra são as minhas ovelhas. Eu quero dar para você. Mas Senhor, e se eu não der certo? E se eu cair de novo? Eu tenho medo do futuro. Eu olho para o futuro e não sorrio. Eu olho para o futuro e eu choro. Eu olho para o meu lar, é uma tragédia. Eu olho para a minha vida financeira, é uma tragédia. Eu não consigo me libertar do meu ex-namorado. Eu não consigo me libertar de um marido que me bate. Eu não consigo orar por ele. Eu não consigo amá-lo. Eu não consigo honrar os meus filhos. Eu não consigo honrar. E se eu errar de novo? E se eu não aguentar a pressão? E se eu voltar atrás? Para! Essa não é a pergunta. A pergunta é: você me ama? Nesse momento eu imagino Pedro levantando a cabeça, olhando no fundo dos olhos de Jesus e dizendo: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes dos meus erros. Tu sabes dos meus medos. Tu sabes das minhas limitações. Mas o Senhor, que sabe de todas as coisas, também sabe de uma coisa: eu te amo. Jesus coloca o braço em volta de Pedro, leva ele de volta para Jerusalém. Fica imaginando no caminho Pedro perguntando: mas o Senhor não quer falar sobre o que aconteceu? Sobre a traição? Sabe o que eu imagino Pedro dizendo? Jesus dizendo para Pedro: Pedro, passado tem esse nome para ficar lá. O futuro pertence a mim. Agora o hoje eu embrulhei com uma fita e te dou como presente. Passado, presente e futuro. O passado eu curo. O futuro é meu. Viva o hoje comigo. Se Jesus não abriu mão daquele que deu todos os motivos aqui na terra para ser jogado fora, você acha realmente que ele abriria mão de você? Você acha realmente que ele deixaria de te treinar para ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma mulher mais sábia, mais cheia de autoridade, que vai mudar a história desta igreja, dessa cidade, desse estado, dessa nação? Você acha que ele desistiu porque ele fez os seus ouvidos e o seu coração muito mais sensíveis à voz dele do que dos homens? Você acha que é porque você não está ouvindo a voz dele agora que ele desistiu de querer falar com você? Então você ainda não conhece esse amor.
nessa noite, nessa manhã, o Senhor faz uma pergunta para você, que quer ser uma mulher melhor. Uma mulher que vai honrar mais o seu atual ou futuro marido. Uma mulher que vai honrar e criar os seus filhos aos pés do Senhor. Mesmo que você ainda não os tenha. E essa pergunta, ela é construída e edificada sob a rocha que é chamada amor. Não tem nada que eu possa te oferecer nessa manhã, se não for fincado na rocha chamada amor. Se você quer isso para você, feche os seus olhos e comece a falar com Ele. E comece a dizer: eu sou essa pessoa, Jesus. Eu sou essa pessoa, Jesus. E sim, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Senhor Jesus, eu te amo. Toma-me, rendido estou. Eu te amo. Aos pés da cruz. Não há forças em mim. Encontrei. Eu te entrego a minha fraqueza. Te entrego a Deus. Eu te entrego a minha limitação. Eu te entrego os meus fracassos. Vem limpar as minhas mãos. Eu te entrego os meus sonhos perdidos e frustrados. Meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eu te entrego o meu coração dilacerado para dizer: eis-me aqui. Rendido estou. Venha nessa manhã, Espírito Santo, do vivo e eterno Deus, Eu sou teu e traz cura, restauração. Levanta mulheres que sorriem para o futuro, que sorriem para o futuro, que sorriem para o futuro. Eu sou teu e tu és meu. Eu não vou te chamar para vir aqui à frente, porque viriam muitas, então fica à vontade aonde você está. Se você quiser se colocar em pé, se quiser dobrar os seus joelhos, se quiser se lançar no chão, o Senhor está curando o seu coração. Ele está escrevendo a sua história. Ele está apagando o seu passado, está te dando um novo presente, está restituindo. E Ele está dizendo: você vai sorrir para o futuro. Você será o sonho do seu marido. Você será o sonho de alguém que está orando, te procurando. Você será a manifestação da presença de uma mulher de Deus nessa terra. A ti, Senhor, você sorri para o futuro. Você sorri para o futuro. Você sorri. Cante. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei, fazer
Pai, eu coloco diante do Senhor esses corações. Corações que o Senhor não abre mão jamais. Potências nesse lugar. Verdadeiras dinamites espirituais que não sabem que são. Testemunhas fiéis. Derrama o teu amor. Sara os corações e assim sarará a autoestima. Restabelecerá a confiança e os relacionamentos. Que elas sejam levantadas com a alegria que vem do céu. Que saibam que a beleza é passageira, mas o sorriso durará até o último suspiro. Eu, como servo do Senhor, sacerdote, coloco elas diante do Senhor, deposito as suas vidas no altar e intercedo por elas, pelos seus lares e os seus futuros lares, em nome de Jesus. Amém.